Oi, gente, a gente vai voltar a estudar a questão da África, certo? Os africanos antes e depois dos europeus, né? Antes do da África ela ser invadida, né? Explorada pelos europeus, ela era uma região muito habitada e muito populosa, né? E as pessoas que habitavam nesses lugares, né? Eles eram pessoas que não eram como a gente pensa. Quando a gente pensa em África, a gente pensa em escravidão, a gente pensa em sofrimento. E antes não era dessa forma, né? A África, foi formada por pessoas de guerreiros de guerras, pessoas de resistência, né? Que tinham suas culturas próprias e que foram trazidos para o Brasil, né? De uma forma escrava, né? E que trouxeram muitos desses costumes. Então, hoje, grande parte da população do Brasil é formada por afrodescendentes. Quando a gente chama de afrodescendentes, é pessoas descendentes dessas pessoas da África, né? E é tão importante a gente estudar a África por conta disso, né? A gente, não sei se vocês lembram que a gente viu alguns povos que habitavam essas regiões da África, como os Bantus, né? Que na África, ao sul do deserto do Saara, viviam e ainda vivem os Bantus, né? Eles foram pessoas que trabalharam muito na agricultura e na metalurgia. Na agricultura era o quê? Era na plantação, na colheita, né? Eles tinham uma tática de trabalho, eles já tinham formas fáceis de trabalho, já tinham uma dinâmica, né? E na metalurgia também foram prepulsores de fabricações, mexer com ferro, com cobre, fabricar armas, instrumentos para trabalhar na lavoura, na agricultura. Então, era um povo muito inteligente, muito rico, né? Dessas culturas. E essas pessoas, né, que habitavam a África antes, eles viviam em reinos, né? E aí a gente pode falar um pouquinho sobre o reino do Congo, né? Foi criado também pelos povos Bantus, né? E o mais velho fundador, né, era considerado o rei desse lugar, por isso que se chama Reino do Congo. E eles eram muito bons em trabalhar na metalurgia, né? Como eu falei, em fabricações de armas e tal. E aí ele fala aqui um pouco sobre o rei do Congo, qual era a moeda que era usada nessa época. Ele traz bastante detalhes aqui do reino do Congo. Aqui a gente consegue ver outro povo que também foi habitado, uma parte da África, que é os Iorubás, né? Essas pessoas, antes elas habitavam a terra que hoje é a Nigéria, né? Na África Ocidental. E aí eles são reconhecidos pelas seus grandes mercados, movimentação de pessoas, de comércio, né? E aí ele fala aqui, ó, o berço da cultura iorubá era o Ifé, onde tudo começou. Então, muita gente dessa região dos Iorubás foram trazidos e a maioria deles foram para a Bahia. E aqui ele faz até a comparação, ó, da vestimenta de uma mulher nigeriana, que justamente é essa área que antes era o Iorubá, e de uma mulher da Bahia, de uma baiana, né? Se a gente comparar, é muito parecido, porque essa cultura da Bahia, muitas das culturas da Bahia, vieram mesmo desses povos, certo? Ele também mostra aqui, ó, que os africanos, quando vieram para o Brasil, eles não vieram para fazer turismo, para viajar. Eles vieram, né, ser escravizados, né? Pessoas que antes tinham suas vidas, sua casa, sua família, viviam livres, trabalhavam e foram capturados mesmo pelos europeus para ser vendidos como escravo na América. Quando começou a exploração da América, né? E aí precisava de mão de obra para trabalhar na cana-de-açúcar, nas lavouras, né? Então tinha que ter mão de obra. Os europeus não iam fazer isso. Então eles tinham que trazer da onde? Da África. Então, eles capturavam essas pessoas e traziam, né? E aí a gente chama de tráfico, né? Tráfico negreiro, porque essas pessoas vinham sem a sua vontade, tá?
E aí ele fala que a viagem geralmente era muito sofrida, eles viviam em situações desumanas, né? Muitos morriam e eram mesmo escravizados, vendidos por dinheiro, era como se fossem objetos. Não eram tratados como pessoas, em si como objetos, que nem como objeto era tratado, nem como bicho era tratado. Né? Eles trabalhavam na lavoura, geralmente os homens na agricultura, na lavoura, né? As mulheres geralmente trabalhavam na casa, né? Se era mais fraca, trabalhava na casa como mucama dentro de casa. A gente vê muito nas novelas, né? Essa novela de Escravizadas que passa a tarde na Record, ela trata muito disso. A gente consegue realmente ver a vida dos escravos como eram, né? Muitos castigos eram feitos. Tronco, palmatória, chicote, açoite. Eles eram muito castigados, muitos até morriam de tantos castigos que levavam. Né? Eu tô só falando bem rápido aqui, só pra gente, né, dar andamento. Mas, apesar de tudo isso, eles eram resistentes, né? Eles foram pessoas que lutaram pela sua liberdade. Muitos até tentavam fugir, eram capturados, eram mortos. Mas, eles foram pessoas altamente resistentes. Até hoje a gente vê a cultura negra muito resistente, né? E aí a gente traz tantas coisas que os negros trouxeram da África, muitas culturas, né? Como a capoeira, como muitas comidas, comida acarajé, comida baiana, feijoada, né? Religiões, culturas, danças, músicas, muitas foram trazidas pela cultura africana, certo? Ele também fala que os quilombos, né? Que eram lugares que quando os escravos fugiam e não conseguiam pegar eles formavam os quilombos, né, que pareciam muito com as aldeias, com os reinos que eles viviam lá na África, em lugares muito escondidos para que não fossem pegos, né? E o maior deles foi o Quilombo dos Palmares, né? Ele foi o mais longo e o mais resistente, né? Teve como líder Zumbi dos Palmares, que foi em Alagoas. Ai, cadê? Né? Que ele fala um pouquinho. 20 de novembro, dia da resistência negra, né? Dia da consciência negra. Muitos lugares é até feriado. Pra gente lembrar mesmo desse povo de luta, desse povo de guerra, de guerreiros, né? E que a gente deve ter muito respeito por essas pessoas, né? E eu quero que vocês façam a atividade da página 112 e página 113. Leiam lá para poder responder, tá? Lembrando que